Ei, galerinha, tudo jóia com vocês? Vamos a mais uma aula? Então, nós estamos nos aprofundando cada vez mais no conhecimento da língua portuguesa. E a aula de hoje é fantástica. A gente faz isso aí o tempo inteiro. Paráfrase. O que é isso, professora? Calma aí que a gente já vai ver o que é. Vamos lá? Então, nessa sua tela aí, lembra do texto da aula passada sobre a roupa nova do rei? Que ele queria sempre comprar roupa nova e que aí tinha os tecelões que foram lá enganar o rei e ele acabou saindo pelado? Então, esse texto aqui eu vou ler para vocês e vocês vão acompanhar junto comigo. Tem muita coisa a ver com aquele texto da aula passada. Porém, eu não coloquei o texto inteiro, ok? A gente vai caminhar com partes do texto. Então vamos lá? Conto de Anderson em cordel, a roupa nova do imperador. Vou contar-lhes dessa história de um passado distante, sobre um homem vaidoso que andava elegante, que em sua cidade tinha um cargo relevante. Adivinhem se era médico, engenheiro, professor? Sinto desapontá-los. Ele era imperador. O povo tinha respeito, também certo temor. Na cidade do imperador tinha muita atração. Havia teatro de rua, não tinha televisão. O povo era feliz, tinha muita distração. Aproveitavam a vida, os momentos de brincar, admiravam as estrelas e as noites de luar. Passavam horas na calçada com amigos a conversar. O imperador gostava de seu dinheiro gastar. A cada hora que passava, já queria experimentar. Outra roupa nova não cansava de comprar. Então, esse texto está na sua página 37. Ele, como eu disse, é uma parte. Repara que lá no finalzinho tem as chaves, tem reticências. Ou seja, eu vou ter mais... chave não, perdão, gente, colchete, ok? Então, vamos continuar com o nosso conteúdo? Vamos lá. Esse tipo de texto chama literatura de cordel. Horas. O que é literatura de cordel? Cordel vem de corda. Então, o que isso tem a ver? Repararam que ele é cantado, ele é rimado e tudo mais? Então, nós temos distante com elegante, com relevante. Depois, nós temos professor com imperador, com temor. Aí vai tendo as rimas com as palavras, ok? Então, vamos ver então agora o que é literatura de cordel? Mas, Cláudia, você falou que o conteúdo da aula era paráfrase e agora você está na literatura de cordel? Calma aí, nós já vamos juntar tudo isso de uma vez só. Então, vamos ver o que é literatura de cordel? Bom, é um tipo de poema popular impresso em folhetos de maneira artesanal, muitas vezes feito na própria casa da pessoa e geralmente exposto para venda pendurado em barbantes ou cordéis. Daí surge seu nome, como eu falei para vocês. Então vão às praças, às feiras e penduram os barbantes e ou os cordéis, e ali eles penduram os textos com o próprio grampo de roupa, com outro tipo de prendedor. Bom, ela originou em Portugal. A literatura de cordel se fundiu e difundiu pelo Nordeste brasileiro, aqui do nosso país, já a partir do século XVI. E hoje é uma das expressões culturais mais emblemáticas da região. Então, vamos lá? Olha o que tem de muito importante nesse texto aqui desta página. Literatura de cordel. É um tipo de poema popular, impresso em folhetos, de maneira artesanal. Geralmente ele é exposto para venda, pendurado em barbantes ou cordéis. E aí depois ele é muito difundido e ele é muito conhecido até hoje, apesar de ter vindo a partir do século XVI, até hoje ele é muito conhecido no nosso país, no Nordeste brasileiro. E ele continua sendo uma das expressões culturais
mais destacadas da região, mais emblemáticas da região, ok? Isso é literatura de cordel. Vamos continuar, que nós vamos chegar agora na paráfrase. Bom, na parte de cima da sua tela, tem o início da literatura do cordel ali, do texto em cordel, que nós vimos. E na parte de baixo da sua tela, tem o texto do conto que nós vimos na aula passada. Bom, o que que um tem a ver com o outro? Nós vamos ver agora. Vamos relembrar? Conto de Anderson em cordel, A Roupa Nova do Imperador. Vou contar-lhes esta história de um passado distante, sobre um homem vaidoso que andava elegante, que em sua cidade tinha um cargo relevante. E o segundo texto? A Roupa Nova do Rei, do mesmo autor. Há muito tempo atrás, havia um rei que gostava de roupas novas e gastava assim todo o dinheiro. Não ligava para exércitos, teatros ou passeios, a menos que fosse para mostrar roupas novas. Tinha um traje para cada hora do dia. Se de qualquer rei se diz, ele está na sala do conselho, desse se dizia, ele está no quarto de vestir. Cláudia, o que tem um com o outro? Bom, estamos falando do mesmo assunto. Vamos ver aí, então? Vamos lá. Olha o título. A roupa nova, tanto no título de cima quanto no título de baixo, ok? Qual é o próximo ponto? Olha o autor. Olha ali, em vermelho. Lá em cima, conto de Anderson, em cordel. Embaixo, o Anderson é o autor do conto do texto que não está em cordel, só o de cima. Então, vamos ao próximo ponto, que é igual ou relativo ou parecido. Não é igual nem relativo, mas é parecido. Escrevendo a mesma coisa com palavras diferentes. Vamos ver? Então, olha no texto de baixo. Há muito tempo atrás. Qual é a frase lá no cordel, no texto de cima, que me diz que a mesma coisa, só que com palavras diferentes? Há muito tempo atrás, no texto em cordel, eu vou ter de um passado distante. Ok? Então, agora vamos olhar no texto do cordel. Sobre um homem vaidoso que andava elegante. E aí? Sobre um homem vaidoso que andava elegante. Olha no texto lá embaixo do conto. Gostava de roupas novas. Repararam, então? Elegante, com roupa nova, vaidoso, porque gostava de uma roupa nova. Então, vamos agora no cordel de novo. Tinha um cargo relevante. Olha lá embaixo o que ele era. Rei. Ok? Agora tem um detalhe importante. No texto do cordel lá em cima, ele era imperador. No texto do conto, ele era rei. Ok, foi só uma brincadeira no texto. Combinado? Bom, pessoal, o que é paráfrase então? Ao se fazer uso da paráfrase, as palavras são mudadas, porém a ideia é confirmada pelo novo texto. Então, embaixo nós tínhamos o conto e em cima nós tínhamos a paráfrase. Falava-se a mesma coisa com palavras diferentes. Ou seja, é dizer com outras palavras o que já foi dito. A paráfrase serve para simplificar o entendimento de uma ideia, apresentar uma nova versão ou detalhar um texto anterior por meio de novas interpretações e abordagens. Mas olha a parte importante, pessoal. Eu tenho um texto, eu vou parafrasear esse texto e escrever um novo texto. Porém, pessoal, a essência da obra, o conteúdo sobre o que trata o texto, eu não posso mudar. Eu posso mudar apenas a forma como eu vou escrever, ok? Então, vamos à próxima tela aqui e vermos o que é paráfrase mais detalhadamente. Bom, é um texto que eu posso mudar as palavras, eu tenho que mudar as palavras,
escrevo um outro texto, mas eu permaneço com as ideias iniciais. Então, isso é parafrasear. Então, parafrasear um texto significa recriar esse texto com outras palavras, mantendo a sua essência, como nós já falamos. Que essência é essa? O conteúdo. Então, eu tinha um rei que mudava de roupa toda hora, porque ele era vaidoso, que gostava de gastar dinheiro com suas roupas. E aí, o conto de cordel, ele fala as mesmas coisas, ok? Joia. Mas, Cláudia, um texto ligado a outro texto, falando do mesmo assunto e tendo o segundo texto origem no primeiro, o que é isso? É cópia? Não. Cópia é quando eu faço o quê? Escrevo um novo texto com as mesmas palavras. Não é isso. Ah, então é resumo. Não, não é resumo. Resumo, eu coloco menos palavras, o que eu já tinha, com as mesmas palavras que estava sendo usado. Bom, então isso é paráfrase, isso. Então eu reescrevo o texto, contando a mesma coisa que estava no primeiro, porém trocando palavras, ok? Joia. Então, nesse segundo texto com o primeiro, ele tem uma coisa chamada intertextualidade. O que é isso? É entrelaçou, textualidade, texto. Então, os meus textos, eles se entrelaçam. Então, o meu texto tem um entrelaçar. Então, a intertextualidade pode ser definida como a relação estabelecida entre textos. Em outras palavras, utilizar um texto já estruturado para a construção de outro. Essa construção pode tanto ser realizada de maneira explícita quanto implícita. Bom, a intertextualidade, então, pessoal, ela é definida com a relação estabelecida entre os textos. Como ela é feita? Eu pego um texto, reescrevo parafraseando, chego em outro texto, mantendo a intertextualidade entre eles, ok? Bom, pessoal, por enquanto, a nossa aula ficou por aqui, nós já acabamos. Porém, vocês têm, na descrição do vídeo, exercícios para fazerem, ok? Até a próxima aula na correção. Até já, beijinho!